네, 저는 여러분들을 만나기 위해서 29시간 비행기를 타고 이곳까지 날아왔습니다. Para esse encontro maravilhoso com os irmãos, eu tive que viajar por 29 horas. 네, 또 제가 살아가는 동안 다시 브라질에 올 수 있을지 아직은 잘 모르겠습니다. Aí eu fico pensando, qual será a minha próxima oportunidade em minha vida de retornar novamente ao Brasil? 네, 그 말은 제가 여러분을 다시 만날 수 있을지 평생 동안 다시 못 만날지 아직은 잘 모르겠다는 이야기죠. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que talvez eu consiga encontrar os irmãos novamente, ou talvez eu não consiga nunca mais encontrá-los. 그래서 저는 오늘 딱 한 번만 여러분들과 함께 말씀을 나눈다면 어떤 말씀을 나누어야 할까 하나님께 기도했습니다. E com isso em mente eu fiquei a pensar, qual é a mensagem? Se eu tivesse que dar uma mensagem para um grupo de pessoas, uma única mensagem, qual seria a mensagem que eu transmitiria a eles? 네, 그리고 오늘 여러분들과 함께 나누려고 하는 마가복음 1장 35절부터 39절 말씀을 결정했습니다. E assim decidi pelo texto de hoje, do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 35 ao 39. 우리 마가복음 1장 35절부터 39절까지를 우리 이사무엘 목사님과 함께 읽으시겠습니다. Então façamos junto essa leitura do livro de Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 35 a 39. Vou estar lendo juntamente com os irmãos. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por da Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. 아멘. 저는 올해 53살입니다. Nesse ano estou completando meus 53 anos de idade. 네, 그런데 제가 우리 담임 목사님보다 형님입니다. Eu sou mais velho que o pastor dos irmãos. 제가 37살 때 병원의 응급실을 찾아간 적이 있습니다. Quando eu tinha 37 anos de idade, eu tive que procurar pronto-socorro. 너무 두통이 심해서 5일 동안 제대로 먹지도 못하고 누워만 있었습니다. Tamanha era a dor de cabeça que eu estava sentindo que eu não conseguia nem me alimentar e nem dormir direito. 근데 아침에 일어나서 아무것도 먹지 않고 물 한 잔을 마셨는데 구토가 났습니다. E assim, sem ter comido nada, logo pela manhã bebi um copo d'água e logo eu expeli tudo para fora. 머리가 너무 아픈데 구토가 났어요. Eu estava com tanta dor de cabeça e também com um enjoo muito forte. 혹시 뇌출혈이 오는 것 아닐까? Será que eu pensei naquele momento, será que estou tendo um derrame? 머리에 뭐가 생긴 거 아닌가? Será que estou com algum tipo de tumor em meu cérebro? 걱정이 됐습니다. Aí fiquei muito preocupado. 병원에 가서 진단을 받기까지 고민이 많았어요. E antes de ser diagnosticado no hospital, eu fiquei muito preocupado em todos os momentos. 뇌출혈이었으면 내가 쓰러져서 병원에 앰뷸런스를 타고 갔을 텐데 Se eu tivesse tido um derrame, eu teria caído ao chão e fosse assim levado através de uma ambulância até o hospital. 내가 내 발로 병원을 걸어 들어가는 것 보면 뇌종양일 수도 있겠구나라고 Então, como 생각했습니다. eu fui com meus próprios pés até o hospital, até o pronto-socorro, a possibilidade de ser um tumor no meu cérebro é muito maior. 왜냐하면 그때 제 친구가 캐나다로 이민을 갔다가 저와 똑같은 증세 때문에 병원을 찾아갔는데 뇌종양 말기 판정을 받았거든요. E assim, eu havia antes ouvido de uma notícia de um amigo meu que morava no Canadá, que tinha os mesmos sintomas que eu tinha, e logo ele foi ao hospital e foi diagnosticado com um tumor no cérebro. 나도 37살에 여우 같은 아내와 토끼 같은 아들 둘을 세상에 두고 죽을 수도 있겠구나라는 생각을 했어요. E naquele instante veio à minha mente a possibilidade de ser um tumor em meu cérebro e pensei, agora eu posso morrer, deixando a minha esposa e meus dois lindos filhos sozinhos. 네, 근데 아직 제가 죽지 않았으니까 뇌종양은 아니죠.
Mas, irmãos, como estão vendo, estou vivo aqui na frente de vocês. Então, logo, não foi um tumor no cérebro. 네, 병원에서 조사를 했는데 여기 전두엽에 아주 작은 말초 혈관 하나가 터졌습니다. O diagnóstico recebido do hospital é que havia rompido uma pequena veia na frente aqui do meu esqueleto. 그렇게 제가 진찰을 하고 진단 결과를 얻을 때까지 병실에 누워서 내가 지금 죽는다면 나는 성공한 인생을 살았나? 라는 질문을 던져보았어요. E durante todo esse tempo que eu estava esperando o diagnóstico hospitalar, eu fiquei deitado na cama pensando: se eu morrer agora, será que o que eu posso dizer e definir a respeito de tudo que eu fiz na minha vida? Será que eu vivi bem ou não? 예수님은 33세에 십자가 위에서 돌아가셨습니다. Jesus Cristo morreu na cruz aos 33 anos de idade. 예수님께서 돌아가실 때 결혼하지도 못했어요. Jesus não casou nesse mundo. 예수님께서 돌아가실 때 자녀도 없었습니다. Ele também não teve filhos. 예수님께서 돌아가실 때 많은 유산을 남기지도 Ele não 못했습니다. deixou nenhuma herança espetacular para aqueles que estavam com ele. 그런데 예수님은 33세에 십자가 위에서 돌아가시면서 마지막으로 남기신 말씀이 다 이루었다는 말씀이었습니다. E na sua morte na cruz, aos 33 anos de idade, ele morrendo disse: está tudo consumado. 제가 37살에 만약 죽게 된다면 내가 마지막으로 남기는 말은 다 이루었다라는 말을 남길 수 있을까 질문해 보았습니다. E naquele momento eu perguntei a mim mesmo: será que eu morrendo agora aos 37 anos de idade, eu poderia dizer as mesmas palavras de que eu consumei todas as coisas em minha vida? 여러분들은 어떠십니까? Meus irmãos, o que acham a respeito das próprias vidas de cada um aqui? 여러분은 지금 하나님이 오늘 저녁에 여러분을 부르신다면 다 이루었습니다 라는 말을 남길 자신이 있습니까? Vocês teriam a possibilidade de dizer diante do Senhor, se você morresse hoje, dizer: Senhor, eu consumei todas as coisas? 오늘 이 생각을 나누려고 합니다. É esse pensamento que nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos. 예수님이 다 이루었다면 무슨 기준이 있어야 하지 않겠습니까? Se ele consumou todas as coisas, ele havia um fundamento para dizer isso. 결혼도 못했는데, E assim, o que ele fez? 자녀도 없는데, Ele não teve nem filhos, nem casou. 많은 유산을 남기지도 Ele não deixou 못했는데 uma herança em riquezas para as pessoas. 어떤 기준으로 다 이루었다는 것입니까? Então, fundamentado em que ele está dizendo que consumou as coisas? 예수님 요한복음 17장 4절에 이렇게 말씀하십니다. Na palavra do Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 다 이루었다. no Evangelho de João 17, verso 4, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내시면서 예수님께서 이루기 원하시는 일이 있었다는 것입니다. Quando Deus enviou seu Filho unigênito à terra, havia um propósito dele vir aqui. E ele então está dizendo que consumou essas coisas, esse propósito. 예수님은 그 일을 다 이루셨어요. E assim ele consumou todo esse ato que Deus fora entregue a ele. 세상 사람들은 예수님이 실패자라고 했을 수 있습니다. As pessoas poderiam dizer: essa pessoa não prosperou. 세상 사람들은 예수님이 성공한 인생은 되지 못한다고 말할 수 있습니다. Poderiam dizer que ele é um perdedor, que ele não teve sucesso em sua vida. 하지만 예수님은 하나님 앞에서 하나님이 맡기신 일은 다 이루신 분이었습니다. Mas ele diz que todas as coisas diante de Deus foram consumadas através de suas mãos. 제가 어떻게 예수님이 그런 다 이루는 인생을 살 수 있었는지에 대해서 기도하면서 하나님의 말씀을 찾았습니다. E assim, em oração, eu passei a pensar como o Senhor tirou essa palavra para que pudesse chegar a essa conclusão de que ele realizou todas as coisas. 그 말씀이 바로 오늘 우리가 읽은 마가복음 1장의 말씀입니다. E essa palavra está no texto de hoje, do livro de Marcos, que compartilhamos com os irmãos. 오늘 말씀 38절을 보십시오. Veja na palavra de hoje, verso 38. 예수님께서는 내가 이를 위하여 왔노라 라고 말씀하십니다. Ele disse que ele veio para isso. Jesus por ele diz: vamos a outros lugares a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
다른 가까운 마을들에 가서 하나님의 말씀을 전하는 일을 위하여 이 땅에 보냄 받았다는 것입니다. Então ele está dizendo: eu fui chamado por propósito de levar a palavra de Deus às pessoas. 예수님은 한평생 살아가면서 이루셔야 할 일을 알았습니다. Então Jesus sabia aquilo que ele deveria cumprir em sua vida terrena. 다른 사람들과 비교하지 않고 예수님이 하셔야 할 일을 알았습니다. Ele sabia aquilo que ele deveria fazer e não se comparar ao feito de outras pessoas. 네, 저는 우리 담임 목사님이 하실 일이 있다고 믿습니다. Eu tenho certeza que há trabalhos que Deus confiou ao reverendo da roça da Igreja Unida. 저는 제가 하나님 앞에서 해야 할 일이 있다고 E 믿습니다. também há coisas que o Senhor confiou também a mim para eu realizar essas coisas. 저는 우리 기도하신 장로님이 하나님 앞에서 해야 할 일이 있다고 E também 믿습니다. creio que há obras que o nosso presbítero que orou por nós também deve fazer em sua vida por Deus. 오늘 여기 앞에 나왔던 어린아이들 한 생명 한 생명이 하나님께로부터 받은 사명이 있다고 E 믿습니다. também creio que cada criança que veio nessa manhã à frente para comemorar o Dia das Crianças, eles também têm um propósito e uma missão que receberam de Deus para realizar em sua vida. 왜 내가 이 가정으로 보냄을 받았는가? Porque nós somos enviados para essa família. 왜 내가 이 남자와 결혼을 하게 Porque eu 되었는가? tive que casar com esse homem. 왜 나는 이 교회에서 믿음 생활을 하게 되었는가? Porque estou nessa igreja praticando a minha fé. 전 세계 200개가 넘는 나라 가운데 왜 나는 브라질에서 태어났는가? Porque dentre 200 e mais nações que existem no mundo, fui mandado e enviado para justamente viver no Brasil. 이 땅에서 해야 할 일이 무엇인가? Então, o que eu devo fazer nessa terra? 그것을 발견하는 것이 필요합니다. É isso que nós precisamos descobrir. 저도 오랜 시간 동안 하나님 앞에 기도했습니다. E por muito tempo eu busquei em oração a Deus. 처음에는 폴라로이드 사진처럼 희미했습니다. No início parecia como se eu tivesse tirado uma foto através daquela máquina de Polaroid, ficava tudo embaçado. 폴라로이드 사진을 찍으면 어떤 이미지인지 처음에는 잘 보이지 Quando 않아요. você tira a foto com a máquina Polaroid instantânea, você no começo não consegue enxergar aquilo que foi tirado. 시간이 지나면서 점점 선명해집니다. Mas com o passar do tempo ela vai clareando e mostrando a imagem que ela captou. 저도 대학교 때 제자 훈련을 받았어요. E quando eu estava na faculdade, eu recebi o treinamento discipulado. 제자 훈련을 받으면서 전도사님이 저한테 질문했습니다. E quando eu estava no treinamento discipulado, o seminarista perguntou a mim: 하나님께서 박주성 형제에게 어떤 은사를 주셨다고 생각합니까? quais são os dons que Deus deu a você, irmão Parque? 그때는 제가 선명하게 답할 수 없었어요. E naquele momento eu não tinha uma clareza do dom que eu havia recebido. 아버지가 목사님이었지만 내가 무슨 사명을 가지고 있는지 정확하게 말할 수 없었어요. Meu pai era pastor, mas mesmo assim eu não tinha clareza sobre o propósito de Deus em minha vida. 오랫동안 하나님께 E 기도했습니다. assim por muito tempo continuei a orar a Deus. 그리고 하나님이 저에게 주신 사명이 무엇인지를 조금씩 더 선명하게 깨닫게 E 되었어요. assim aos poucos eu fui percebendo com clareza todo o propósito de Deus em minha vida. 하나님이 우리에게 주신 사명을 깨닫지 못한 사람들은 남들과 비교합니다. Quando a pessoa não percebe, não tem noção da clareza de seu propósito na vida terrena, ela passa a comparar com outras pessoas. 남들과 비교하는 사람은 교만해지거나 열등감에 빠질 수밖에 없습니다. A pessoa que se compara a outras pessoas, ela pode ser soberba, ou ela pode viver num complexo de inferioridade grande. 나보다 좋은 학교를 나왔습니다. Aquela pessoa estudou numa faculdade melhor que a minha, 나보다 연봉이 많습니다. ela recebe muito mais salários do que eu. 그 사람과 비교하면 열등감에 Quando 빠집니다. nós comparamos essas pessoas, sentimos inferiores. 나보다 좋지 않은 학교를 나왔습니다. Quando a pessoa frequentou uma faculdade pior do que a sua, 나보다 연봉이 작습니다. quando a pessoa recebe menos salário do que você, 교만해질 수밖에 você 없습니다. acaba ficando soberbo, porque você é melhor que ele. 그러나 하나님께서 내게 주신 사명이 무엇인지를 아는 사람은 Mas quando nós percebemos o propósito de Deus dado às nossas vidas, 다른 사람과 비교하지 않습니다. não nos comparamos a elas. 어떤 오케스트라에서 바이올린 연주자가 협연을 했습니다. Havia uma orquestra e ali havia um violinista que estava tocando. 그분이 많은 관중들이 일어나서 기립박수를 치고 있는데도 2층 회랑에 있는 한 사람만 주목하여 보았습니다. Ao final do seu concerto musical, muitas pessoas, centenas de pessoas ficaram em pé, bateram palmas para ele em sua homenagem, mas ele olhava apenas para cima.
많은 사람들이 잘 연주했다고 박수를 쳐주었습니다. Centenas de pessoas estavam batendo palmas, dizendo você foi muito bem. 그런데 거기에 관심이 없었어요. Mas o interesse dele não estava nessa homenagem que as pessoas estavam prestando a ele. 저 2층 회랑에 자기를 가르친 스승이 앉아 있었습니다. Ele somente olhava para o mezanino, onde o seu mestre, o seu professor que lhe havia ensinado estava sentado. 나를 이 무대에 세워준 저 스승이 나의 연주를 보고 박수 쳐 주느냐가 중요했던 거예요. O importante para ele era saber o fato de que o meu mestre, o que me orientou e o que me ensinou está em pé também batendo palmas por mim. 여러분의 인생을 살고 난 다음에 이 세상을 마지막으로 정리하는 순간 하나님 앞에 서게 될 것입니다. Irmãos, ao final de nossas vidas, quando nós estivermos para ir para os braços do Senhor, nós teremos uma avaliação a respeito de nós. 옆집에 있는 사람들이, 친구들이 넌 정말 성공한 인생을 살았어 박수 쳐줄 수 있습니다. Talvez as pessoas, os seus vizinhos, as pessoas à sua volta possam bater palmas dizendo você realmente viveu uma vida boa no Senhor. 그런데 하나님께서도 박수 쳐 주시는 인생일까요? Mas será que Deus também está aplaudindo por sua vida? 우리 모두는 하나님 앞에 서게 될 때에 하나님이 박수 쳐 주는 인생을 살게 되기를 바랍니다. Eu desejo que os irmãos, quando nós estivermos diante de Deus, nós sejamos uma vida que recebe o aplauso do Senhor. 우리 모두는 이 세상을 마감할 때에 다 이루었습니다 라는 한마디를 남길 수 있는 복된 하나님의 자녀가 되기를 바랍니다. Espero que nós sejamos abençoados para que ao final de nossas vidas possamos dizer da mesma maneira como Jesus disse, está tudo consumado. 그렇게 되려면 여러분이 하나님께로부터 받은 사명을 찾아야 합니다. E para que isso possa vir a acontecer na nossa vida, você precisa então buscar o propósito a que veio a este mundo. 저는 우리 담임 목사님께서 앞으로 제자 훈련을 하실 거라고 생각합니다. Eu também creio que o nosso reverendo Rosser, que já pratica o discipulado, irá continuamente praticar esse treinamento. 제가 대학교 학생일 때 제자 훈련을 받으면서 내게 주어진 은사와 사명이 무엇인지에 대한 질문을 받았던 것처럼 여러분도 그런 시간을 가져야 합니다. No tempo de faculdade, através dessas perguntas do seminarista, eu pude entender com mais clareza o propósito da minha vinda a este mundo. E também desejo então logo que essa vida esteja também na vida de cada dos irmãos que aqui está. 하나님이 여러분 각 사람에게 주신 사명을 발견해내어야 합니다. Nós temos que buscar e entender o chamado de Deus e o propósito de Deus para a vida de cada que está aqui. 여러분이 아니면 안 되는 사명, A missão, o chamado cujo qual nós não podemos rejeitar de forma alguma. 하나님이 여러분을 이 땅에 보내시면서 여러분 손에 들려준 사명, A missão e o propósito que Deus colocou em suas mãos ao enviar a sua vida a este mundo. 여러분을 통해 이루셔야 할 사명을 찾아내는 여러분들이 되시기를 바랍니다. A missão que você deve cumprir, que Deus deseja cumprir através da sua vida, eu desejo que vocês encontrem nessa manhã. 두 번째입니다. Segundo ponto, 우리가 사명을 발견합니다. nós descobrimos o nosso propósito, o nosso chamado. 내가 가야 할 사명의 표대는 이 길이다. Nós definimos, é esse o caminho que eu devo seguir então. 이 길이 정해지고 나면 좌로나 우로나 치우치지 않고 그 목표를 향해서만 달려갈 수 없습니다. Quando nós decidimos um caminho, e esse caminho é traçado em todos os sentidos, não há como nós desviarmos de um lado para o outro. 우리의 마음을 빼앗는 일들이 생깁니다. Mas de vez em quando acontecem situações onde o nosso coração é tomado por outros pensamentos. 사명의 길에서 벗어나게 만드는 일이 생깁니다. Há coisas que acontecem que nos fazem desviar dessa roda, desse caminho que fora traçado para que nós vivamos. 오늘 37절을 보십시오. Veja o verso 37 da palavra de hoje. 모든 사람이 예수님을 찾습니다 A 라는 palavra 이야기가 diz, 있어요. todos te buscam. 예수님은 지금 가버나움에서 가르치셨어요. Jesus estava em Cafarnaum e ensinou as pessoas que estavam lá. 가버나움이라는 마을에 있는 많은 사람들이, 모든 사람들이, 한 사람도 예외 없이 모든 사람들이 예수님께 더 배우기를 원했습니다. A multidão que estava em Cafarnaum reunida, todas aquelas pessoas que estavam juntos naquele lugar, desejavam e receber mais ensinos através de Jesus. 하나님 나라의 비밀을 더 듣기를 원했습니다. Queriam entender mais a respeito dos mistérios do reino de Deus. 병고침 받기를 원했습니다. Desejavam ser curadas.
그런데 예수님께서는 뒤돌아보지 않고 가까운 마을들로 가자고 하셨습니다. Mas Jesus nem olhou para trás e disse: agora vamos para as circunvizinhanças. 가버나움 사람들이 이렇게 말했을 거예요. Com certeza as pessoas de Cafarnaum devem ter dito assim: 예수님, 우리는 사람이 아닙니까? 영혼이 아닙니까? Jesus, o que somos nós então? Nós não estamos aqui, não são as pessoas que você precisa, não somos almas. 우리 마을 사람 전부가 예수님께 배우고 싶다니까요. Todas as pessoas que estão aqui nesse povoado querem ouvir você. 왜 다른 마을로 Por que 가십니까? você precisa ir para outras povoações? 우리 마을에 더 머물러 주세요. Você pode permanecer por mais tempo conosco. 그렇게 이야기했을 겁니다. Podia ter ouvido essas palavras, 예수님께서는 뒤돌아보지 mas 않으셨어요. Jesus não olhou para trás. 다른 마을로 가셨습니다. Ele foi para uma outra povoação. 어떻게 그렇게 확신 있게 행동할 수 있습니까? Como ele pôde agir com tanta convicção? 예수님은 사람들을 만나기 전에 하루를 시작하면서 하나님을 먼저 만나셨어요. Antes de começar seu dia, Jesus Cristo sempre orava, como nós sabemos através dos textos. 35절을 보십시오. Veja o verso 35 da palavra. 새벽 아직 밝기도 전에 일어나 나가 한적한 곳으로 가셔서 하나님께 기도하십니다. A palavra diz: tendo se levantado a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. 예수님은 사역의 대상이 요청하기 전에 사역의 주인이 되시는 하나님을 먼저 만났습니다. Antes de começar a realizar o seu trabalho diário, ele encontrava-se com Deus em oração. 하나님, 제가 오늘 하루를 어떻게 살아가야 Senhor 하겠습니까? Deus, como devo viver o dia de hoje? 하나님, 제가 오늘 어떤 영혼들을 만나 섬겨야 하겠습니까? Deus, quais serão as pessoas que eu iria encontrar e como devo servir essas vidas? 하나님께 집중하는 시간을 먼저 É o 가졌어요. momento onde ele focou em Deus primeiramente. 여러분, 우리는 벽돌을 쌓을 때 열심을 다해 쌓을 수 있습니다. Podemos colocar, irmãos, tijolos com todo o nosso empenho, 수직으로 쌓아 올리려면 para que possamos levantar verticalmente uma pilha de tijolos. 다림줄을 띄워야 합니다. Você precisa ter uma régua de marcação, para marcar. 제가 비행기를 타고 오면서 두바이를 들러서 왔습니다. Quando eu estava vindo ao Brasil através do avião, eu passei por Dubai. 네, 두바이에 가면 500m 정도 되는 높이의 버즈 두바이라고 하는 아주 높은 건물이 있습니다. E em Dubai está ali o edifício mais alto deste mundo, aproximadamente 500 metros de altura. 그 건물을 지을 때에 E quando estava sendo construído esse edifício, 15분마다 GPS 위성 계측 시스템으로 수직이 정확하게 세워져 가고 있는지를 점검하면서 지었다고 합니다. era feito um cálculo via satélite a cada 15 minutos na construção desse edifício para ver se esse edifício continuava reto. 지상에서 1도만 각도가 기울어 버리면 500m 올라가게 되면 9m가 벌어진다고 해요. Então eles disseram que se você desviar 1 grau dessa circunferência, se continuar construindo assim, ela vai se desviar 9 metros para o outro lado. 건물을 수직으로 정확하게 지어 올리기 위해서 15분마다 GPS 위성 시스템을 가지고 점검했다는 거예요. E assim, para você construir um edifício alto dessa maneira, fora necessário a cada 15 minutos, através de um GPS via satélite, fazer os cálculos para ver se ela estava num sentido correto. 우리가 우리 인생의 사명의 건물을 지어 올려야 합니다. Nós também devemos crescer e levantar a vida do nosso chamado. 내가 한번 살아가는 인생을 통해서 내 인생이라는 건물을 지어 올려야 합니다. Nós estamos em nossa vida, devemos levantar a vida, o nosso chamado, empilhar o nosso chamado diante do Senhor. 내가 위에서 부르신 부르심의 상을 향해 달려가는 표대가 정확해야 합니다. Nós temos que ter um alvo claro ao qual nós estamos seguindo, a direção clara ao qual nós devemos ir. 우리가 그 표대를 향해 달려가면서 좌로나 우로나 치우치지 않으려면 15분마다 점검해야 하는 거예요. Então, para que nós não nos desviemos de nossa rota, do nosso alvo, devemos a cada 15 minutos verificar a nossa vida espiritual. 하루를 시작하면서 하나님 앞에 나아가 기도하면서 시작해야 하는 겁니다. Quando nós iniciamos a nossa manhã, nós devemos orar buscando a Deus. 매 주일 예배에 나와서 하나님의 말씀을 통해서 점검해야 하는 겁니다. A todos os dias, todos os domingos, devemos estar na casa do Senhor e verificar e examinar a nossa vida espiritual. 하나님,
제가 사명을 따라 살고 있습니까? Dizer e perguntar, Senhor, será que estou vivendo conforme a palavra de Deus? 하나님, 이번 한 주간은 어떻게 살아야 Senhor, 하겠습니까? como devo viver agora durante essa semana? 하나님, 오늘 하루는 어떻게 살아야 Senhor, 하겠습니까? como devo viver o dia de hoje? 하나님, 이 한 시간은 어떻게 살아야 Senhor, como devo 하겠습니까? viver esta hora? 날마다 하나님께로 나아가 점검하는 시간을 가질 필요가 있다는 Devemos 것입니다. diariamente verificar diante de Deus a nossa vida. 오늘 35절에 나와 있는 기도하셨다라고 하는 헬라어 동사는 미완료 과거 시제입니다. A palavra de hoje diz que ele ali orava, ela está no particípio. 완료되지 않은 과거의 시제입니다. Não é um verbo conclusivo, ela está aberto. 한 번만 기도하신 것이 아니라는 겁니다. Não foi uma vez que ele orou, 습관적으로 기도하셨다는 mas 것입니다. habitualmente, costumeiramente ele orava diante de Deus. 예수님은 하루를 시작하시면서 날마다 한적한 곳으로 나가서 하나님 앞에 먼저 기도하는 습관을 가지셨어요. E todos os dias ele tinha esse hábito, esse costume de começar o dia no seu ministério orando e buscando a Deus. 오늘 하루를 살면서 하나님께서 내게 무엇을 원하는지 질문하는 습관을 가지셨습니다. Ele tinha esse hábito de buscar a Deus e perguntar a Ele o que eu devo fazer e ouvir a sua voz antes de eu iniciar qualquer outra coisa. 여러분 모두 하나님께로 나아가는 시간을 가지시기 바랍니다. Irmãos, desejo que os irmãos tenham esse tempo com Deus para buscar ao Senhor. 매 주일 예배를 통해서 하나님을 만나시기를 Que 바랍니다. todos os domingos, no dia do Senhor, você possa encontrá-lo. 매일매일 경건의 시간을 통해서 하나님을 만나시기를 E que 바랍니다. através de todos os momentos devocionais que você realiza durante a semana, você possa encontrar o seu Senhor. 교회에서 수련회를 진행할 때 수련회에 참석하시고 여러분의 인생의 방향을 다시 조정하는 시간들을 가지시기를 E que os irmãos 바랍니다. também possam participar de todos os acampamentos que a igreja realiza, para que através desses momentos onde a palavra vinha a nós, possamos ser orientados para o caminho de Deus. 마지막으로 세 번째입니다. E por último lugar, terceiro, 최선을 다해 사셨어요. ele deu o seu máximo em sua vida. 제가 첫 번째라고 뭐라고 말씀드렸습니까? Qual foi o primeiro ponto que eu compartilhei com os irmãos? 하나님께서 예수님에게 하신 일이 무엇인지를 알았습니다. Jesus Cristo sabia o seu propósito, o propósito da vinda à terra. 두 번째 뭐라고 O 했습니까? segundo lugar que eu disse para os irmãos, 날마다 그 사명의 표대를 향해 재조정을 했습니다. em todos os momentos ele direcionava a sua vida para o alvo. 하나님께 기도하고 하나님을 만나고 하나님께 여쭙는 시간을 가졌습니다. Ele orava, ele perguntava, ele conversava com Deus em todos os momentos. 세 번째가 Em terceiro lugar, 최선을 다하는 것입니다. ele deu o seu melhor. 예수님은 얼마나 최선을 다하셨습니까? O quão máximo ele se deu, podemos ver. 39절을 보십시오. Verso 39 diz assim: 온 갈릴리에 다니시며 여러 회당에서 전도하셨다고 합니다. diz a palavra, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. 네, 그 당시 갈릴리에는 고고학자들이 발굴을 해보면 250개 정도의 마을이 있었다고 합니다. Os arqueólogos de hoje, quando verificaram a região da Galileia, descobriu-se que ali havia mais ou menos 250 povoados. 예수님께서 하루는 다른 마을로 가십니다. Dia Jesus foi para outro povoado. 그 마을에서 이틀 동안 사역하십니다. Ele fica por 2 dias ali fazendo o seu ministério. 이렇게 3일 정도 사역을 하셨다면 250개 마을을 다니려면 750일이 필요합니다. Então, para que ele pudesse passar 3 dias em cada povoado, ele precisava então logo 720 dias. 예수님은 갈릴리에서 2년 반 동안 사역을 하셨습니다. Jesus realizou seu ministério na Galileia por 2 anos e meio. 750일이면 2년하고 1개월입니다. Por 750 dias, 2 anos e 1 mês. 예수님은 열흘 정도 시간이 걸리는 예루살렘 여행도 몇 차례 다녀오셨습니다. Ele foi peregrinar também em Jerusalém por algumas vezes. 예수님은 한 마을에 한 번만 가신 게 아니라 2번, 3번 찾아가신 마을도 있었습니다. Haviam povoados que ele foi não apenas uma vez, mas ele foi algumas vezes visitar esse povoado. 예수님은 2년 반 갈릴리에서 사역하시는 동안 최선을 다해 사역하신 거예요. Por 2 anos e meio no ministério na região da Galileia, ele deu o seu máximo. 여러분들도 최선을 다해 살고 있을 것입니다. Vocês, irmãos, também devem estar dando o seu máximo em suas vidas. 열심히 여러분이 올라가야 할 사명의 산을 오르고 있을 것입니다. Vocês devem estar firmemente escalando o chamado à sua vida no seu dia a dia. 근데 산 정상에 올라 보니까
Mas muitas vezes quando nós chegamos ao topo de nossa vida, 여러분이 올라야 할 산이 아닙니다. vocês chegam e dizem, não era esse lugar que eu queria chegar. 어떻게 해야 하죠? Então, e nessa hora, como você deve agir? 다시 내려와야 합니다. Nós temos que descer novamente. 내가 올라가야 할 산을 다시 올라야 하는 겁니다. Devo descer e para seguir o monte que eu devo escalar e subir. 그래서 사명이 중요합니다. E por isso, a nossa missão, o nosso chamado é tão importante, irmãos. 제 이름의 뜻은 주님의 소리라는 뜻입니다. O significado do meu nome coreano é a voz do Senhor. 여러분은 지금 주님의 소리를 듣고 있습니다. Os irmãos estão ouvindo a voz do Senhor nessa manhã. 한국에서 29시간 비행기를 타고 온 주님의 소리라는 목사가 O pastor que se chama a voz do Senhor, que viajou por 29 horas para chegar aqui, 오늘 이 시간 여러분에게 하나님의 말씀을 선포합니다. está transmitindo essa mensagem de Deus aos irmãos. 여러분의 사명을 발견하십시오. Para que os irmãos descubram a sua missão, o seu chamado. 내 옆에 앉아 있는 사람의 사명이 아니라 나의 사명을 발견하십시오. Não é o chamado da pessoa que está sentada ao teu lado, mas sim o chamado que Deus concedeu a mim. 내 앞에 앉아 있는 사람의 사명이 아니라 나의 사명을 Não o 발견하십시오. chamado de quem está sentado à minha frente, mas sim o meu chamado. 그 사명을 발견했다면 날마다 하나님과 교제하며 그 사명의 길로 걸어가십시오. E se você descobriu esse chamado, essa missão para a tua vida, irmãos, você deve então seguir por esse caminho todos os dias buscando o Senhor. 여러분이 걸어가는 그 걸음 최선을 다해 걸어가십시오. E que seus passos, cada passo que você der em cada manhã, você possa se doar ao máximo. 그러면 언젠가 하나님이 부르시는 그날 하나님이 내게 하라고 주신 일을 다 이루었습니다. 고백할 수 있는 복된 성도들이 되실 것입니다. E logo quando o Senhor chamar para os seus braços, você poderá dizer também ao final, Senhor, está tudo consumado. 하나님께서 착하고 충성된 종이라고 칭찬하시는 복된 하나님의 자녀들이 되실 것입니다. E serão filhos abençoados, cujo receberam as palavras de Deus dizendo, servo bom e fiel. 함께 기도하시겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Deus Pai, 감사합니다. muito obrigado. 오늘 이 아침에 하나님의 말씀을 들었습니다. Ouvimos essa manhã a Tua palavra. 예수님께서는 하나님께서 하라고 주신 일이 무엇인지 분명히 아셨습니다. Jesus sabia o propósito de sua vida, a missão que ele tinha na vida terrena. 우리 연합교회 성도들도 하나님께서 우리 각 사람에게 주신 사명이 무엇인지를 깨닫게 하여 E que os 주시옵소서. irmãos da Igreja Unida também possam descobrir na vida de cada o propósito e a missão de Deus para as suas vidas. 예수님은 날마다 한적한 곳으로 나가셔서 하루를 시작하며 하나님께 집중하는 시간을 가지셨습니다. Jesus também todos os dias ia ao lugar deserto e buscava ali orando ao Senhor. 우리 모든 연합교회 성도들이 날마다 하나님과 교제하게 하여 주옵소서. Faça com que todos os irmãos da Igreja Unida também possam se relacionar em comunhão contigo todos os dias. 매 주일 예배를 통하여 하나님의 음성에 귀 기울이게 하여 E que 주시옵소서. ele possa, através de cada culto dominical, sentir a presença e ouvir a tua voz todos os dias. 우리 모두에게 주신 사명을 최선을 다해 감당하게 하여 Que eles 주시옵소서. possam então também dar o máximo, empenhar ao máximo para realizar a missão que for concedida a cada um deles. 우리 모든 성도들이 담임 목사님과 함께 예수님의 마음을 알고 하나님의 마음을 알게 하여 E que 주시옵소서. através do ministério realizado nessa igreja, junto com o reverendo Rossi e os seus membros, possam empenhar e dar o máximo para realizar a vontade de Deus. 그래서 이곳 상파울로에 연합교회를 세우신 이유와 목적을 다 이루고도 남음이 있는 주님의 동역자들이 되게 하여 E 주시옵소서. aqui na Igreja Unida, todos os irmãos sejam grandes cooperadores com um propósito, com uma missão para realizar junto com esse importante ministério. 우리 모든 성도들이 하나님 앞에 서게 될 때에 하나님께서 연합교회를 향하여 주신 사명을 다 이루어 드렸습니다 고백할 수 있는 믿음의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. E que no dia que o Senhor chamar para os seus braços, os irmãos da Igreja Unida possam dizer, Senhor, tudo consumamos através de Ti, em Tua palavra. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. 아멘. Amém.